Herbert Focus, Soturna Divindade. Capítulo 7. Culpa no cartório. O dia seguinte amanheceu amargo e insosso. Pedro e Rui foram de pijamas até a sala. O dia anterior havia sido particularmente corrido para os meninos, que já tinham pesquisado um bocado. Júlia e Tiago adormeceram no sofá, e era a última cena que Pedro tinha dos seus pais antes de levantar. Mas agora estavam afastados. Tiago emburrado, mexendo nas estações de rádio, e Júlia com o umbigo no fogão, preparando alguma coisa. Bons dias, crianças. Tem leite na geladeira. O almoço sai daqui 1 hora. Decidam entre o desjejum e o almoço, mas se alimentem, por favor. Anunciou uma desperta Júlia, ao ver os descabelados meninos com os olhos ainda apertados e inchados. Um quieto bons dias pôde ser escutado baixinho saindo da boca de Tiago, que parecia não fazer esforços para falar mais alto, e Pedro notou essa diferença. Assim que Rui sentou-se à mesa, comendo um pão com requeijão, Pedro sentou-se ao sofá. Contemplativo, Tiago olhava a paisagem do quarto andar até lá embaixo. Postes, carros e nuvens tornavam a janela um bom lugar para refletir e pensar. E isso Pedro sabia, depois de anos convivendo, que era bem comum no pai. Mas não estava tudo bem. E ainda assim o moço não iria lhe contar. Por mais próximos que fossem, o homem ainda assim era reservado quanto ao que sentia. Não poderia ser, no fim das contas, mais um que levava problemas pessoais tão bobos para o menino. Não que o menino se sentisse assim, mas Tiago carregava um pouco de culpa por sentir esse ciúme. Não sabia, na verdade, se era ciúme que sentia, mas um sentimento de ser deixado de lado. Não bem o de troca, mas um incômodo. Um incômodo chato por ver Álvaro, com assuntos tão pessoais e específicos, com quem deveria lhe ser sua melhor amiga e confidente, e confiá-lo para tal também. Assuntos conjugais são particularmente estranhos de definir, e suas relações tanto quanto. Não era como definir A mais B, mas são vários sentimentos juntos. E esse que Tiago carregava em seu peito por hora era ruim, e doía. A presença de Pedro era reconfortante, sem que precisasse de um literal abraço. A visão periférica da presença de Pedro já trazia em Tiago a paz necessária para ir aceitando e refletindo com mais calma a conversa da noite anterior. O devaneio foi interrompido com um sonoro telefone que soara. Pedro levantou-se para atender o mesmo, e com razão. A ligação era para ele mesmo. Muitíssimo que bem. Retirou do gancho e levou ao ouvido assim que ouviu que realmente tinha dado linha para que fosse possível o diálogo. Depois do costumeiro alô, Álvaro disse do outro lado da linha, em palavras curtas e velocidade rápida, uma objetiva frase convocatória que deixou o garoto apressado e ansioso. Não se demore. Venha para o nosso estúdio, pois temos uma reunião logo menos. Em menos de 20 minutos, o advogado de defesa de Plínio estará presente para se informar sobre o ocorrido com Saulo. Quero conversar com todos antes que o homem chegue. Estou em aguardo. E desligou. Pois bem, o assassinato de Saulo por Plínio seria finalmente julgado, e o homem ainda buscava defesa. Sua camisa ensanguentada a essa hora já estaria no aterro da cidade, e bastava que fosse uma palavra contra outra. A família de Saulo provavelmente daria um jeito de culpar Plínio. De resto, estavam presentes no momento do assassinato apenas Rui, Joana e Álvaro. Álvaro testemunharia a favor do homem. Joana nem contra nem a favor de ninguém até então. E por isso, portanto, Plínio estava seguro que estava salvo, ainda que receoso do que aconteceria a seguir com certeza. Mas Pedro sabia que tudo o que havia de falar era só se informar com Rui. E esse era um assunto que Rui não tocava quase nunca. Mas de hoje não passava. Não só hoje, como agora. Foi direto para a mesa onde o menino mastigava pacientemente a papa que virava o pão, quando você não engole rapidamente, e sentou na sua frente. Rui, eu preciso que me conte tudo o que aconteceu no dia em que fugiu de casa. Estou indo conversar com o advogado de defesa de Plínio e eu só tenho 2 opções. Testemunhar em falso e correr o risco de me dar mal depois. Ou então contrariar Álvaro e contar toda a verdade a respeito de tudo. Portanto, é de suma importância que se quisermos realmente colocar esse assassino na cadeia e proteger Bartolomeu de continuar vivendo como um perigoso homem, temos de estar juntos nessa. Testemunhar a verdade é o ideal para chegar no ponto que precisamos. E só posso testemunhar a verdade se eu souber da verdade, disse o menino com súplica no olhar. Sabes que eu odeio tocar nesse assunto, iniciou Rui de boca cheia. Engoliu a comida com leite achocolatado e prosseguiu a fala.
mas eu sei que eu devo te contar o suficiente. Eu vou contar o que eu vi com base na lei, esquecendo tudo o que soubemos sobre a base religiosa, sim? Até porque se o exorcismo foi falso ou não, não importa para a lei. Importa se testemunharemos em falso ou não. Pois bem, ao jantar daquela noite, Saulo estava conversando com Álvaro e Plínio, ambos visivelmente incomodados com a minha presença. Falavam sempre em tom baixo para que eu não entendesse sobre o que conversavam. E do nada, aleatoriamente, Plínio começou a tremer e gritar como uma crise nervosa. Tomou a faca de pudim da mão da Joana e ficou no peito do Saulo. Só. Foi tudo muito rápido, regado aos berros do Álvaro, que gritava o famoso feitiço de 2 palavras. Mas foi só, e ele me expulsou de casa, e o resto tu sabes. E olhou para Pedro, com os olhos um tanto lacrimejantes. Muito bem. O problema agora é entender o porquê ele armou tudo isso, agora que sabemos que foi tudo mentira. Desconfia de alguma coisa, Rui? E o menino balançou sua cabeça da direita para a esquerda 2 vezes, em negação. Então tudo bem, eu vou até a seita acompanhar tudo que há de ser conversado e retorno assim que a entrevista acabar, sim? E assim como prometido, Pedro foi. Vestindo uma camisa social branca de botões cinzas, com um paletó por cima, sem gravadas e um chapéu formal no topo da cabeça, o garoto estava na rua em menos de 10 minutos. Logo estaria naquela terceira e tão conhecida edição do estúdio, que sediava tantas reuniões sem objetivo nenhum, que colocaram tudo aquilo fora dos eixos e garantiam sua vida assalariada por mais um mês. Porta aberta, Pedro dentro. Álvaro já esperava com Berenice e Saulo no meio da bagunçada e mofada sala. Os membros se mostravam bastante nervosos e muitas mãos já suavam, mesmo sem encostar-se em nada. Rostos muito sérios, esperando que Álvaro dissesse logo o que queria dizer naqueles minutos que antecediam a chegada do advogado, esperando que salvasse ou não a pele de Plínio. E todos estavam em tremendo clima de apreensão. O líder barão deu um passo para frente, para iniciar o costumeiro discursinho que iniciava toda a reunião da seita. Boa tarde a todos! Fui informado por Plínio com urgência que seu advogado de defesa achou por bem entrevistar todos os presentes para obter informações sobre o ocorrido com Saulo. Que Deus o tenha. Faço solicitações que não coloquem em xeque toda a confiança que em vocês depositei todos estes anos. Não quero ter que tomar medidas drásticas. Sabem o que deve ser falado. E não digo somente de dizer a verdade, mas sobre defender Plínio e o nome da seita. Aos que estavam lá, defendam-no. E para quem não estava, defendam-no ainda assim. Não quero ter que entrar em viés religioso que, pessoalmente, só interessa aos membros. Daqui 5 minutos o homem se faz presente, e há de entrevistar particularmente cada qual de nossos membros, incluindo Plínio. Todos afirmem que o que houve fora legítima defesa, e estará tudo tranquilo. Estamos entendidos? Todos afirmaram em silêncio, em um único consenso insonoro. Pedro, que discordava por dentro, resolveu que agiria de outra forma. Forma essa que facilmente iriam levar adiante com o sigilo garantido por lei e as informações obtidas por Rui. Em menos de 5 minutos, como afirmado com urgência por um provavelmente desesperado Plínio, o homem estava lá. O loiro e alto, o homem de barba por fazer e chapéu, prostrava-se na entrada da seita. Fez cara de desgosto ao ver o quão sujo e desorganizado era o local. Dificilmente a justiça levaria aquilo a sério como centro espírita legalizado. As igrejas e centros religiosos eram isentos de impostos, mas aquele sequer poderia ser classificado como um. E como ou para quem se quer fazê-lo, já que sequer tinham frequentadores por ali? Adentrou em poucos passos e foi recebido acaloradamente por Plínio, o anfitrião. Álvaro estava inquieto, e Pedro viu ali o barão de uma forma que ele nunca vira. Não um nervoso estressado, mas um nervoso impaciente. Esfregava as mãos, os cabelos, olhava para os lados o tempo todo. Parecia até que o julgado por ali era ele. Resolveu por fim iniciar a apresentação de quem era e as entrevistar logo. Olá! Eu sei que aguardavam minha presença, pois foram avisados a meu pedido por meu cliente. Sei o que aconteceu pela visão dele e faria o possível para defendê-lo. Eu sou o advogado de defesa Justino e peço que confiem em mim para contar tudo o que vocês sabem. Antes, eu peço que jurem dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, sim?
Juramos! Responderam em uníssono. E sobre o juramento, caso fosse feito algum testemunho comprovadamente falso, era apenas questão de tempo para terminar seus dias dentro de uma fria cela. O advogado proferiu mais algumas palavras aos presentes e solicitou primeiro a presença de Álvaro. Adentraram solenemente em uma caminhada ofegante e nervosa por parte do barão até a sala de registros. Adentraram o local em silêncio, com Justino sentando-se em uma cadeira e Álvaro em outra, como em uma consulta em um psicólogo. Passada a apreensão, bastou que o homem fizesse um comentário para que tudo se iniciasse de uma forma um tanto quanto diferente a chegar nos ouvidos do homem. A atmosfera era incômoda para Álvaro, que fingia não entender o que acontecia. Justino percebia a linguagem corporal do moço e começara a ficar mordido antes que ele pronunciasse as primeiras palavras do depoimento. Foi tudo muito estranho e rápido. Estávamos jantando com o meu sobrinho. Eu iria apresentar a glória cristã do espiritismo e de suas vertentes de reencarnação para meu pequeno Rui. Foi quando Saulo iria pular em cima dele com ódio. Eu pensei que poderia abusá-lo, não sei. Empurrei Saulo com raiva e ele me deu um soco. Foi quando Plínio ameaçou o homem com uma faca que Joana usava no pudim. O homem pegou a mão de Plínio e se matou, usando a mão do amigo. Eu não acredito que foi culpa de Plínio, senhor. Se há um responsável por este dilúvio em tampinha de xarope, foi o próprio suicida. Estás dizendo que Saulo se suicidou com a faca que Plínio carregava, sim? Exatamente, respondeu sem pestanejar. Pois bem, a sua versão do ocorrido é que Plínio é inocente e sequer encostou suas mãos na faca? Não, pois eu digo que encostou, mas não para matar ninguém, para legítima defesa e proteção de Rui, como sempre foi o foco de todo o nosso grupo, proteção de fracos e oprimidos. Mantendo-se sério. Não pense em incriminar um inocente sem nenhum motivo. Por favor. Estás tão incomodado? Admirável que se preocupe tanto com seu amigo. Mas eu não vejo motivos para desconfiar do meu trabalho há tanto exercido. Álvaro estava realmente em quase pânico por ter que responder tudo o que houve de forma a não incriminar o colega e assim não sujar a imagem da seita em tão pouco tempo de assembleia da USEB. O clima era de literal tensão e colocava o moço em sentimento de apreensão enquanto suava frio. Aceitando aquela incompleta afirmação e fácil de colocar em questão, decidiu deixá-lo ir. Pediu que ele indicasse o próximo a participar da entrevista a ser feita e que o encontrasse na sala. O tom com o qual Justino proferiu as palavras fez o homem sentir uma gota de suor escorrer no meio das costas, acompanhado de um arrepio. Ao chegar à sala de estar do local, encontrou com uma tranquila Berenice. Sem quaisquer apreensões, foi indicada por Álvaro, que indicou com a mão esquerda a porta da sala em que ela deveria entrar. E a moça adentrou. Porta de madeira fechada e meia luz pré-definida, 2 cadeiras preenchidas com um olhar penetrante de Justino. Com uma inquieta melancolia, Berenice lacrimejava ao ser obrigada a recordar-se do primeiro dia em que tudo ocorrera, e justificar a fuga de seu filho. Por relembrar tudo aquilo que sequer vira acontecer e ser obrigada a fazer o que havia jurado para Álvaro, a culpa lhe consumia por dentro. A culpa por uma desatenção maternal. A culpa por não estar presente quando seu próprio filho mais necessitou. E a culpa agora por sequer saber onde se encontrava seu pequeno Ruizinho. A pergunta era simples e seu depoimento também. Bastavam poucas palavras para resumir o que viu e também o que não viu. Testemunhar em falso era ilegal, imoral. Afinal, se entrou nessa droga de grupo espírita, não era literalmente para fazer seu papel de mãe e buscar Rui com meios legais e religiosos que pudesse usufruir? Não confiava em Álvaro e, portanto, não deixaria que a comandasse. Falaria a verdade. Mas qual verdade? Ela nem estava presente. Seu carro quadriculado de amarelo e preto se quedava ocupado justamente no momento em que corria perigo seu pequeno de uma década. Ao ser questionada com a seriedade que Justino marcava cada palavra, a moça começou a dizer com cautela tudo o que sabia, sem mentir, esforçando para omitir Álvaro o máximo da sua narrativa. Eu não vi muita coisa. Estava muito ocupada aquela tarde com meus serviços de taxista. Eu saio sempre cedo e volto quando o Rui já está na cama. Como viúva, eu sustento a casa sozinha. Meu irmão ainda está desempregado, então eu tenho que pagar o salário da doméstica. Eu voltei a morar com meu filho na casa de meus pais quando meu marido faleceu, onde mora meu irmão. Pois bem, ele é líder de uma seita espírita que segue regras e conceitos próprios oriundos de um livro,
E todos os domingos eles têm reunião. Pelo que soube, era um dia atípico, onde recebeu seus colegas em casa mesmo. Já conheci aqueles homens de anos atrás. Os membros são amigos há anos. Me recordo muito bem do início da seita, mais de 10 anos. Meu filho conhecera-os também, mas eu não fui avisada de nada disso. Somente aconteceu quando eu chegar em casa e Rui não estar mais lá e a ambulância levar Saulo. Plínio matou o homem. Eu vi ele em choque no chão segurando uma faca suja de pudim e sangue. Eu não posso mais falar nada porque não vi. Tampouco posso acusá-lo ou defendê-lo por qualquer motivo, visto que realmente não vi o que houve por lá. Mas eu posso lhe assegurar, foi Plínio que matou Saulo. Então você não viu nada e ainda assim tem a certeza de que Saulo foi assassinado por Plínio? Como? Eu vi a faca em suas mãos. E Joana, que estava presente, afirmou com certeza a respeito. Eu posso traçar o perfil de Joana com clareza para o senhor. Eu garanto que ela não mentiria para mim, sendo praticamente participante da família há tantos anos. Disse bastante séria. Seu tom de voz transmitia certeza, e sua tranquilidade e serenidade no olhar não faziam dúvidas quanto à veracidade das afirmações. Ouça, fomos todos orientados por Álvaro a garantir que absolveríamos Plínio. Mas eu não sou capaz de fazê-lo se eu jurei com toda a minha razão dizer somente a verdade. E fazer os dois torna-se impossível, senhor. O homem sorriu com seriedade. Sabia que podia confiar nas palavras da mulher com certeza. Sem mais dizer ou questionar, permitiu que ela se retirasse da sala, instruindo que ela trouxesse outra pessoa. E foi com calma, sem culpa, e sentindo-se mais tranquila com a própria consciência, que a moça indicou Pedro para a sala. O menino foi muito certeiro, de uma só vez. Álvaro reparou em cada passo do menino, estranhando aquela confiança repentina. O moço aguardava Pedro com uma cara muito séria, mas foi recebido com um simpático sorriso. Estendendo a mão para cumprimento, o elegante adolescente apresentou-se. Sou Pedro. Muito prazer, Justino. Satisfação em vê-lo. Percebi em ti determinada confiança e alegria por estar aqui. Algum motivo especial? Algo a acrescentar? Estou sim. Muito alegre por estar presente. Jurei para todos os presentes e para a justiça como um todo o compromisso fiel com a veracidade de tudo o que contar, e assim eu hei de fazer. Portanto, eu inicio com a observação de que eu tenho fontes extremamente confiáveis e provas de que seu cliente é um caso bastante difícil de se defender. Eu tenho provas testemunhais das quais não podem contar e sabem literalmente o que aconteceu. E é representando este meu cliente que eu conto por fim tudo o que sei para ti. Não, eu não estava lá presente. Por isso, afinal, deixo claro que os detalhes que irei contar podem carecer de especificidades. Mas meu cliente não permite que eu os conte. E por 2 compromissos de fidelidade, com o meu cliente e com a lei, que eu mantenho os detalhes escondidos. Mas eu contarei tudo o que sei até então e do que pode ser contado. Era uma noite fria de maio, quando os homens resolveram jantar para uma reunião do grupinho espiritual que levam. Álvaro, Plínio e Saulo jantavam na mesma mesa que Rui, uma criança de 10 anos. Quando aleatoriamente, Plínio começou a gritar e a enlouquecer, fingindo um surto psicótico. Não mais que de repente, o teatral Álvaro passou a gritar as palavras Ebed Focus extremamente alto, como se fosse algum tipo de magia negra. Plínio, que fingia não ouvir, virou-se de lado e atirou a faca no meio do peitoral de Saulo, fazendo o homem morrer no local. Em choque, Plínio correu procurar defesa. E claro, sem o defunto para se defender, seria fácil demais incriminá-lo pelo próprio assassinato. Mas o que poucos sabem é que usar uma espécie de depressão como gatilho para um suicídio na frente de uma criança seria a justificativa perfeita para fazê-la fugir, e todos acreditarem que Saulo fez Rui, traumatizado, sair correndo e se perder por São Paulo. Mas quem estava presente sabe que foi tudo um jogo armado e arquitetado para fazer um circo que encobrisse o verdadeiro show. Aquele show de abertura servia de início para a partida que começaria simplesmente agora. E assim, derrubariam aquele xadrez forjado, peça por peça, dos que ainda se sustentavam em pé. Por isso, lhe suplico que se tenha que defender seu cliente por assassinato, do qual, sim, ele é o culpado, corra atrás também de defendê-lo por calúnias e por cumplicidade no circo de Álvaro. Ambos enganam a cidade toda com seu show armado que chamam de seita e saem como heróis midiáticos. E a depender de pessoas como o senhor, essa injustiça é financiada dia após dia. Então,
Diz que meu cliente é sim o culpado. E o pior, o fez dolosamente. Eu tenho que aceitar sua acusa, Pedro. Eu fico intrigado com a quantidade de detalhes e eloquência que uma pessoa tão ausente do caso quanto você tem. Mas eu fui contratado para defendê-lo, e eu hei de usar meus meios para fazê-lo. Mas parabenizo-te pelo extremamente interessante ponto de vista. Acredito que no Código Penal vigente seja passível de pena, inclusive as suas práticas espíritas e teus grupinhos, como bem claro no artigo 157. Quem entende das leis aqui sou eu, e espero que saibas muito bem a respeito. Se eu tiver de pesquisar por algo além da minha clientela, a USEB inteira vai para trás das celas, como o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil bem sabe. Portanto, peço que permita que eu faça o meu trabalho sem subversões, fedelho. Não é me tratando como desinformado que vais ter a minha atenção, Justino. Temente aqui sequer eu sou a Deus. Se for então levar em consideração o artigo 157, o Plínio também vai para a cadeia. Prosseguiu Pedro, que estudava as leis já há algum tempo, torcendo para usá-las em momentos como esse. De acordo com o artigo 179, capítulo 2 do quarto título, perseguir alguém por algum motivo religioso ou político também é crime. Quer mandar uma investigação ao senhor também, Justino? O capítulo 3, artigo 187, também garante a minha liberdade para exercer meus cultos religiosos sem ser perseguido. Ou na seção 4 do capítulo 4, título 4, artigo 226, onde diz claramente ser crime exceder os limites da função do próprio emprego. Isso é, abuso de poder. E sorriu irônico. Vamos ver quem conhece mais as leis, capitão? Pois no título 2, capítulo 4, artigos 134 e 135, é deixado bem claro que eu posso lhe colocar atrás das grades por desacato à autoridade. Mas não vou fazer mais nada, pois gostei de ti. Vê-se ser bem entendido as leis e do Código Penal. Mostra-se verdadeiramente patriota, algo raro numa juventude tão subversiva quanto a sua geração. Admiro isso, Pedro. Embora perceba haver certa resistência no exercício do meu trabalho, saiba que advogados trabalham com lados, e eu estou sendo pago para escolher o meu. Mas fique tranquilo, tudo há de ser resolvido da melhor forma possível, e no que depender de mim, com justiça. E assim que Pedro levantou, o homem fez questão de completar. Ao meu cliente. E Pedro saiu para a sala sorrindo. Uma literalmente justa discussão saudável, repleta de ameaças infundadas, selava aquela discussão que fez o garoto expor tudo o que sabia com base no que Rui havia lhe informado. As informações do pequeno foram muito importantes até então, e ele estava satisfeito consigo. Por destino ou não, agora o caso estava nas mãos de quem realmente deveria estar, da justiça. E embora a Pedro a justiça não fosse exatamente justa, ele tinha um fiozinho de esperança de que tudo fosse resolvido da forma como deveria ser, mas não era garantia. Então ficaria com uma pulguinha atrás da orelha, aguardando apenas em silêncio algo que pudesse lhe dar algum vislumbre da forma como deveria concluir. Resolveu então permitir a ida do único restante ao local. Plínio era o cliente. Era ele que seria defendido afinal. E ele já havia feito seu depoimento. Agora, portanto, era a confirmação de que Justino necessitava para finalizar aquela tarde. Agora, então, era a confirmação que Justino precisava para finalizar aquela tarde e garantir ou não a liberdade do homem assassino. Plínio entrou em silêncio e sem mirar no rosto do advogado. Era sentimento de culpa. Diferentemente da apreensão que Álvaro tinha no olhar, Plínio era culpado mesmo. Ele sabia que tinha sido ele, e toda sua linguagem corporal denunciava a mesma coisa. O que mais, afinal, ele poderia fazer para garantir sua liberdade? Pois bem, Plínio, ouvi todos os presentes hoje. Garantiu-me que seriam provas testemunhais de suma importância em sua defesa e que possivelmente seriam decisivos na decisão final do juiz. E o homem assentia lindamente. E não foi o que eu vi hoje. Como eu posso defender um cliente quando cada um deles possui uma história diferente? O que me contou semana passada não bate com a história de nenhum dos presentes. Todas as histórias se chocam de frente, como aqueles carrinhos de parque de diversão. E se não há consenso, não há verdade. Eu preciso de uma verdade universal. Ela não precisa ser verdade, Plínio, mas precisa ser universal, me entende? Como eu posso levar ao juízo uma história em que cada um que conta me aumenta um ponto? Eu tenho apenas duas histórias que se coincidiram muito.
e nenhuma delas é favorável a você. Dar-me-ei um tempo para pensar. Preciso decidir que vertente eu posso usar para defender-lhe. E principalmente se eu continuo neste caso, e se serei capaz de colocá-lo em defesa. Disse, deixando Plínio chocado. Eu sei que eu já aceitei o pagamento, mas eu me deparo diante de uma situação que dificilmente convencerá qualquer juiz que se preze. Mas prometo-lhe, não é uma desistência. É uma promessa que eu faria o possível e pediria um tempo de 1 semana para chegar à resposta. Prometo que faria o possível, sim. E estendeu a mão, aguardando um aperto amigável que selasse aquela infernal tarde de entrevistas testemunhais que se revezava entre defender e incriminar Plínio. Recapitulando, os amuletos que serviam de crucifixo e eram falsos, não são. O livro que não tem embasamento nenhum, na verdade tem. E por fim, a seita que parecia algo completamente inventado, foi um grupo espírita com fundamentos próprios e oficiais contidos naquele livro? É isso? Questionava Rui, na mesa da sala de jantar de Pedro, tentando confirmar cada detalhe sem deixar passar nada, com medo de todo o complexo jogo armado por Álvaro ficar confuso ou perdido em sua cabecinha. Exato. Álvaro pegou um fundamento religioso pautado no espiritismo que alguém escreveu nesse livro e, sem entender nada, usou como autopromoção de imagem de exorcista. Como o grupo já estava escrito na USEB, nem foi desclassificado, já que o Álvaro se dizia entendedor da palavra. Aconteceu aqui uma espécie de plágio. Ele pegou esses fundamentos descritos no livro e utilizou para outros fins. É complexo, mas dá para entender. Nos resta saber quem é o autor do livro, concluiu Pedro, sério. Porque, sabendo quem formulou e descreveu as teorias em latim, talvez justamente para não ser descoberto, possamos por fim descobrir de quem Álvaro roubou o livro. E após uma pausa, que utilizou para segurar o copo de vidro com um refresco cítrico que aguardava um gole na sua frente já há algum tempo. E se fôssemos a biblioteca municipal? É um lugar onde podemos achar outro livro igual esse, e saber o nome do autor. É um lugar onde podemos achar outro livro como esse, e saber o nome do autor em uma cópia. Eu acho que deveríamos resolver um mistério de cada vez. Precisamos procurar sobre o Horácio no cartório antes, lembra? Concluiu Rui, cortando o assunto e retomando uma conversa pausada há dias, de forma que Pedro precisou de um esforço para reconectar os cabos e recordar a respeito do que Rui dizia. No caso, eu acho que buscar a respeito de Horácio é prioridade. Em um segundo momento a gente vai atrás de novos problemas, mas eu não acho certo ficar enfiando caraminholas na cabeça agora. Eu discordo de ti. Eu não acho que seja mais importante saber a respeito de Horácio do que a respeito do livro. Por exemplo, para efeito de comparação, o livro rege o circo todo. Horácio é só um ex-membro fujão que está morto. Com a investigação de Plínio correndo e a Assembleia chegando, o foco agora é derrubar o que o Álvaro fez até agora, provando que ele montou um grupo sobre um assunto que ele sequer domina em prol da promoção da própria imagem. Sua irmã, sendo a nova líder luminescente, e conseguindo saber o autor do livro e o que ele diz, pode fazer da seita um grupo espírita regular e oficial, e desconstruir esse barão publicitário. Ficamos aqui em todas as reuniões procrastinando, e disso você bem sabe, Rui. Temos muito para caminhar ainda, e eu sei, mas devemos começar do ponto mais importante até agora. O Ebet Focus. Eu desisto de discordar, você argumenta muito bem. E sorriu Rui ao afirmar. Mas vamos essa madrugada ao cartório, por garantia. Amanhã vamos à biblioteca. Eu vou insistir até você aceitar. Rui parecia ter uma estranha certeza no tom de voz. Garantia que sabia o que dizia, o que não fazia muito sentido, já que ambos estavam às cegas durante muito tempo. Mas como lhe fora remarcado, iriam ao cartório em busca de documentos a respeito de um aleatório Horácio. Buscariam durante a madrugada toda, se fosse preciso, lendo detalhes acerca do homem. O problema era levar os documentos roubados a algum lugar que aceitasse e pudesse dar prosseguimento a respeito de Horácio. Mas que Horácio? Já eram 2 da madrugada e os meninos cobriam o corpo do vento gélido que incomodava tanto as peles. Em uma lenta caminhada e escondidos com gorros, os meninos encontraram um muro alto pelos fundos do local. O terreno tinha muro alto com cerca farpada metálica e precisou de um grande pulo de Pedro para entrar.
Rui não alcançava do lado de fora, e precisou escalar até a metade e de uma ajuda do amigo, que teve que agarrar o pequeno em seu colo pelos braços e puxar para dentro. A queda foi seca e bem do alto, mas eles não se machucaram. Levantaram-se do chão ainda tossindo um pouco e se viram dentro do terreno, mas fora da casa, de um jeito que apenas as janelas de vidro eram suas amigas naquele momento. Mas amigas trancadas, visto que ter o acesso para as mesmas, que se encontravam seladas por dentro, seria um pouco limitante. Quebrar as janelas era sim uma opção que lhe passava pelas cabeças, mas que Pedro tentava a todo momento evitar pensar sobre. A luz da lua cheia era bela e iluminava o ambiente um bocado, o que os ajudava bastante a prosseguir suas buscas e tentar achar alguma brecha que até então não tinham encontrado. E não encontravam, precisavam entrar em silêncio, achar em silêncio e sair em silêncio. Rui estava com uma mochila mesclada de cinza e azul um pouco maior que ele, e tomava suas costas quase por completo. Sentou-se no chão em desistência e retirou de lá uma lanterna recarregável. Apertou 2 ou 3 vezes a manivela, para que a mesma se acendesse e iluminasse mais um pouco a pequena prisão cercada de muros que estavam agora a tão pouco dos registros e arquivos. Se já era difícil chegar perto da resposta com a cogitação de estarem dentro do local, agora era ainda mais difícil porque precisavam saber como entrar. Tinham 2 janelas da lateral da casa e só. Não sabia exatamente como acessar lá dentro, mas Pedro tinha uma estratégia que poderia lhe ajudar a avançar e passar por cima daquele contratempo. Rui, talvez nós pudéssemos desparafusar as janelas. O vitrô que abria para fora de forma vertical carregava em suas beiradas alguns parafusos que prendiam uma correia para fazer o mecanismo funcionar. Não era a técnica ideal, mas era moderna o suficiente. E travada por dentro com um pequeno cadeado. Se retirassem o mecanismo da parte de cima, ela abriria de cima para baixo. O cadeado não cederia, mas teria um espaço para tentar enfiar a mão e girar a chave para tirar o cadeado e retirar o vidro por completo, lhes dando espaço suficiente para adentrar o local e fazer a busca da qual Pedro ainda era contrário, mas parecia ser extremamente importante a Rui. Rui, o que você colocou aí dentro? O menino abriu a mochila e retirou de dentro 2 lanternas e alguns salgadinhos. Lanternas? Essas eram suas ferramentas? Todo o planejamento de Pedro foi por água abaixo quando ele pegou uma das lanternas e atirou no meio do vidro, quebrando-o. Enfiou o braço no buraco com cautela para não cortar o braço, tirou o cadeado e empurrou a janela de dentro para fora. Bem mais fácil, aberta. Rui entrou primeiro, e Pedro entrou logo em seguida, se espremendo no espacinho da janela. A veneziana foi cautelosamente fechada por Pedro ao entrar, que acendeu a lanterna e rezou para que ninguém tivesse ouvido o vidro quebrado. Calmamente entraram nos corredores. As várias salas estavam dispostas no corredor com portas fechadas, mas felizmente destrancadas. Em 2 delas, a palavra arquivos estava colada na porta, trazendo uma grande curiosidade para Pedro. Adentrou em uma dessas e resolveu investigar. A sala era enorme e tinha diversas prateleiras metálicas com pastas amarelas, dispostas verticalmente e lado a lado separadas por letras. Ansioso, Pedro correu procurar no H. Enquanto isso, Rui buscava seu próprio nome no R. Pasta amarela por pasta amarela, Pedro achou alguns Horácios. Procure seu também, Pedro. É importante ter seus documentos em mãos, disse Rui sorrindo. Dentro dessas pastas tem uma junção dos seus documentos mais importantes: certidão de nascimento, registro de casamento, certidão de óbito e seu registro geral, se tiver tirado. E com contínuo interesse, esperou que Pedro jogasse as pastas no chão para lhe ajudar na busca. Aqui, Rui. Tem estes Ruis. Descobre o seu, Pedro. A sala escura, com um enorme clima de tensão e suspense, era grande o suficiente para que tivesse um lugar em meio às estantes, para que ambos se sentassem no chão com umas 8 pastas amarelas em sua frente, com 5 ou 6 Horácios escritos em caneta. Qualquer um desses poderia ser o homem que tanto buscavam. Qualquer um. Deixe que eu procure o de Berenice também. Procure o seu. Eu quero aproveitar a viagem, ver se tudo que buscamos tanto está por aqui. E Pedro já estava começando a ficar impaciente. Demoraram tanto para adentrar o local, e quando entravam não conseguiam sequer ter tempo para abrir os envelopes.
Caramba, Rui! Em pouco tempo, Pedro encontrou de Berenice e percebeu que o seu não estava naquela sala. Não havia problema, seu registro realmente deveria ter sido feito do outro lado da cidade. Sem problemas. E qualquer coisa, ele tinha uma cópia com sua mãe em terras cariocas, e no apartamento paulistano do seu pai. Com Rui satisfeito, resolveram iniciar as aberturas. Abriu o primeiro de Berenice. Certifico que sob o número 8.903, as fiscais do livro 25B do registro, o nascimento de Berenice Silveira Torquato, no dia 25 de maio de 1908, às 5h23. Sexo feminino. Filha de Maria Silveira e Paulo Henrique Silveira. Avós paternos, João Ramalho Silveira e Guilhermina Josefa Rosa de Pais Neto. Muito bem. Na certidão de nascimento estava tudo correto. Pedro seguiu a leitura, guardando aquele envelhecido e amarelado papel mal cheiroso de volta na pasta, e encontrou a certidão de casamento da moça. Ignorou a certidão de batismo e deu atenção especial a esse específico que repousava nas trêmulas mãos. Rui mostrava ampla expectativa em lê-lo, o que intrigou Pedro, que com calma começou a ler. E, estranhamente, sentia em seu peito um choque quando terminou a leitura. Uma falta de ar, de nervosismo, entrega em seu peito um sentimento de tamanha satisfação e choque, e sua reação ficou apenas em olhar em silêncio para Rui, que também se mostrava em choque, mas aparentemente não tanto quanto a de Pedro, que disparava seu coração. Atento para os devidos fins, que encontrei no livro de assentamentos de casamentos número 65, folha 214, o seguinte teor. Aos 12 de março de 1923, na matriz de Nossa Senhora de Fátima, feitas admoestações canônicas sem impedimento perante o padre Augusto Alonso Ferreira de Carvalho, e as testemunhas Plínio Vitório Juscelino e Saulo Vargas, se receberão em matrimônio Berenice Silveira Torquato, filha legítima de Maria Silveira e Paulo Henrique Silveira, com Horácio Torquato, filho legítimo de Débora Miranda e Manuel Miranda, ambos naturais da cidade de São Paulo, e lhes confere as bênçãos nupciais como manda o ritual católico apostólico romano. Autorizado pelo padre Alonso Ferreira de Carvalho. O pároco atual, João Casanova, São Paulo, 12 de março de 1923. O silêncio tomou conta da sala. Pedro não conseguia crer em como a resposta estava lá o tempo todo embaixo do seu nariz. Ali, na sua frente, o tempo todo. Rui. Me dê seu registro, pediu Pedro, sem pestanejar, quando sentiu que a voz voltava para a garganta. O pequeno entregou-lhe sem mais nada dizer. Já tinha a resposta que leria, mas queria confirmar com seus próprios olhos. Atesto para os devidos fins que, revendo o livro de assentamento de batizados número 2, folha 76, verso, encontrei o batismo número 1721 com o seguinte teor. Aos 18 de julho de 1930, nesta matriz de Nossa Senhora de Fátima, batizei pelos santos óleos a Rui, de 1 mês, filho legítimo de Berenice Silveira Torquato e Horácio Torquato. Rui. Tentava Pedro iniciar o diálogo com o garoto, que já empoleirava seu ombro por trás para ler o texto também, e se mostrava em choque. Mas não tanto quanto o garoto mais velho. Não sabia sequer o que dizer. O moço do qual Berenice é viúva é Horácio? E após um longo suspiro respondeu sua pergunta, que era basicamente uma súplica. Você é filho de Horácio, Rui? Eu não sei. Acho que sou, né? Disse em meio a gaguejadas nervosas. De fato, eu já ouvi esse nome na minha casa, mas a minha mãe nunca dialogou a respeito. Por isso eu achei por bem não criar expectativas e trazê-lo para cá a fim de obter resposta, antes que eu pudesse criar dúvida na sua mente. Se eu lhe contasse que eu desconfiava sobre, você iria se zangar comigo. Mas é óbvio que eu iria, né? Por isso arrastou-me para cá. Como eu pude ser tão idiota? Estava me manipulando esse tempo todo. Quando eu pensei ter independência, estava jogando para ti. Eu não me conformo em como me usou desse jeito. De que lado está, Rui?
Onde está o idiota do seu pai, afinal? E empurrou Rui no chão, enforcando o garoto e jogando o peso do seu joelho no peito do menino. Fale, seu filho da puta! O que é que você quer, afinal? Me solta, por favor, eu tô do seu lado! Disse o pequeno Rui, chorando e tossindo. Eu prometo lhe contar tudo o que eu sei, mas, por favor, me solta! E o choro já não lhe deixava falar. Estava sentindo tremenda culpa e medo por Pedro agora. O misto de sentimentos era entregue no seu soluçante choro e mudez. Pedro estava rubro de ódio e ainda não se arrependera da agressão gratuita. Enquanto soluçava, começou a dizer: A minha mãe se casou com 15 anos com o Horácio. É o que eu confirmei hoje, mas eu só fui nascer mais tarde. A minha mãe já tinha 22, há 10 anos. Eu soube com pouco mais de 2 anos, quando eu finalmente percebi que meu pai já não estava voltando para casa, que ele não voltaria mais. E foi só a informação que minha mãe passou. O papai foi morar com Deus. E era só. Não tinha desenvolvimento. E hoje eu lhe trouxe aqui para sabermos se esse Horácio é o meu pai. E é. Sabendo disso, podemos dar seguimento às buscas. Procure a certidão de óbito. Se aconteceu algo com ele, podemos dar seguimento a tudo isso. Eu não tô te usando, eu não fiz nada para te prejudicar ou prejudicar a investigação. Meu pai tá morto agora e não há nada que possamos fazer com isso. Só me ajuda a te ajudar. É óbvio que eu dei um jeito para te arrastar aqui, mas foi para me ajudar a te ajudar. A gente tem a resposta que tanto buscamos juntos. Não é, meu parceiro? Encontre a certidão de óbito e vamos dar fim a tudo isso, por favor. E foi com o fim da frase que Pedro sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros. Ele realmente tinha extrapolado. A investigação frustrada sem resposta estava o deixando um tanto quanto agressivo, e ele estava descontando isso única e exclusivamente em quem estava ao seu lado. Abraçou o menino, chorando também. Acharam Horácio, droga! Era esse o rumo que deveriam seguir. Pedro agarrou o envelope amarelo de Horácio e resolveu que o leria em casa, com calma. Não estava pronto para ler ali mais. Guardaram todos os envelopes por onde pegaram e saíram por onde entraram, deixando como vestígio apenas o buraco do vidro quebrado da janela do qual adentraram. Já amanhecia quando voltaram pela porta de entrada com o envelope amarelo nas mãos. Pedro entrava naquela reunião diária da seita, dessa vez com uma carta na manga. Júlia estava indo com Pedro, a pedido dele mesmo, para o local referido. Júlia sabia que Rui estava em casa, então teria que se manter de boca fechada para o que quer que fosse acontecer no local, como jurou para Pedro. Precisava de uma resposta e questionaria os membros. Ao chegar, o clima era de silêncio. Álvaro abriu um sorriso ao ver que a moça atendera seu convite para ir à reunião. Pedro, ainda meio amuada no canto da sala, e Plínio nervoso pela noite anterior de entrevistas. Um Pedro abatido com olheiras buscava uma brecha para anunciar sua descoberta aos presentes. Mas resolveu deixar Álvaro iniciar a condução da reunião como sempre, e encontrar a brecha no discurso do próprio condutor, para que pudesse lhe interromper. Olá, e beijou a mão da moça que se afastou com asco. Olá. Saulo, Plínio, vocês devem se lembrar de Júlia. Está conduzindo a unidade carioca desde que se mudou para lá, há cerca de 10 anos. Berenice, esta é Júlia. Além de mãe de Pedro, é uma das moças que esteve presente na formação original do grupo. Fico feliz que tenha aceitado o convite, Júlia. Pode sentar-se. Eu tenho algumas recomendações e comentários a fazer a respeito do que irá acontecer em alguns dias com o grupo. E quando todos se sentaram, Pedro passou a prestar atenção bastante em cada palavra que saía da boca do líder, na tentativa de enfiar o discursinho e citar o nome jamais proferido na frente de Berenice. Em alguns dias, teremos a Assembleia da União das Sociedades Espíritas Brasileiras, a USEB. Nosso grupo está cadastrado há muito tempo e, por questões midiáticas, fomos escolhidos para participar e apresentar-nos a todos. Como vocês bem sabem, nossa proposta precisa estar dentro do contexto espírita. Pedro, você será, junto comigo, o apresentador, como solicitado pelo próprio diretor do Teatro Municipal. Iremos representar a liderança, e você, a geração jovem. Nossa presença conjunta é de suma importância, portanto eu peço que confie em mim. E sorriu com cinismo. E sobre as investigações e o ocorrido com Plínio, não quero que ninguém comente sobre. A justiça fará o que for necessário,
E nada disso interessa ao resto da USEB. Certas coisas são melhores que guardemos apenas na presença de membros do grupo. Júlia e seu filho, então, trocaram silenciosos olhares irônicos. E, dando seguimento, solicito ainda o sigilo de quaisquer coisas que não sejam a respeito de propostas e questões espirituais. Sabem que não recebemos clientes há anos, e nossa infraestrutura prejudicada ainda está com problemas. Então quero que finjamos ser um centro espírita, começou Pedro. Assim como quero que ignoramos a existência do fundador da seita, Horácio, o pai do Rui. Todos silenciaram suas respirações. Berenice silenciou um choro silencioso. Júlia quase comeu Pedro com um olhar e os homens ruborizaram. Um riso nervoso tomou conta de Álvaro. Que droga! Como raios ele sabia sobre aquilo? Como raios ele sabia que Horácio havia sido pai do Rui e esposo de Berenice? Plínio amarrou a cara, sério, e não sabia como prosseguir. O silêncio no local praticamente selou o fim da reunião. Vamos, pessoal! Continuava um eufórico e cansado Pedro. Por que é que ninguém nunca me contou? E você, mãe? Por que nunca me contou o essencial? Nem Berenice! O menino surtava sozinho, aumentando o tom de voz. Por que vocês ficam em silêncio? Que merda acontece com vocês, afinal? O choro de Berenice e os gritos de Pedro eram os únicos sons que cortavam o ensurdecedor e sufocante silêncio. Aquilo tudo não fazia sentido ao detetive contratado por Joana, que só tivera uma conversa sobre Horácio com sua mãe, mas nada muito esclarecedor. Horácio foi um membro da seita, ainda no comecinho, aquela da qual fazemos parte até hoje, com devoção a Deus e uma intenção espiritual. Esse homem, infelizmente, não está mais entre nós, disse Álvaro. Ah, Pedro se esquecera. Horácio havia morrido e ele já sabia. Mas ao garoto tudo aquilo não lhe cheirava muito bem. E esse era um fedor que reconhecia como desconfiança de assassinato. Saiu da seita em silêncio, e logo que saiu todos os membros mantiveram-se em silêncio. Chegou no apartamento e encontrou Rui cochilando no sofá, de pijamas. Rui, acorda, disse, empurrando devagarzinho o corpo da criança, que despertava devagar, se espreguiçando. Ele era muito fraco para sono, e uma noite em claro lhe derrubara facilmente. Em 2 dias temos a grande assembleia da USEB. Não temos mais para onde correr e precisamos de provas. O que faremos agora? Eu só preciso do meu rádio. E sorriu Rui, com tranquilidade, achando muito gozado aquele Pedro desesperado em sua frente. Atrás dele tem um toca-fitas. E Pedro fez cara de inconformado. Rui levantou-se do sofá e foi até o quarto. Retirou da gaveta de cuecas de Pedro algumas mini fitas cassete, junto com um gravador que tinha ao lado. Isso daqui estava no meu bolso esse tempo todo. As pequenas fitas, tiras de fita crepe coladas, escritas com canetinha em cima. Conversa com o ourives, conversa com o fiador e mais uma conversa com o padre poderia ser visto atrás. Dentro do gravador, uma fita ainda estava sendo guardada. Provavelmente a conversa com o médium. Uma luz de felicidade irradiou por Pedro, entregando mais um abraço no menino. Pedro começara a sentir um real afeto de irmão mais novo ao garoto, e agora sentia que o menino estava realmente jogando com ele. A culpa do que fizera no cartório com o menino invadia sua consciência em uma forma de choro enquanto abraçava o garoto. Isso são provas, Rui! Você é um gênio! Um gênio! Obrigado, muito obrigado! E abraçou fortemente o menino. Agora, Pedro entendia o porquê o menino sempre voltava com tanta tranquilidade e calmaria das entrevistas que se enfiaram esse tempo todo. Tinha frases de todos que poderiam incriminar Álvaro. Tinha tudo que tinha de ter para colocar o homem atrás das grades, na frente de todos os membros da USEB. Faltavam agora resolver o caso Horácio e descobrir quem era o autor do livro. Se bem que parecia para Pedro que a resposta já era um pouquinho óbvia. Mas tirar conclusões precipitadas por achismos era um tipo de atitude que deveria passar longe. Pegou o envelope e abriu. Jogaram todos os documentos de Horácio na cama. Aquele forte cheiro de papel embolorado invadiu o quarto. E foi com esse foco que o garoto abriu o papel e com muita atenção leu em voz alta. Certifico que
Em data de 27 de agosto de 1932, no livro número C87 de Registros de Óbitos, foi feito hoje o assento de Horácio Torquato, falecido aos 20 de agosto de 1932, às 15 horas, em bairro Centro, Distrito Natural de São Paulo. Sexo masculino, cor de pele branca, profissão líder espiritual, residente neste distrito, domiciliar neste distrito, idade 28 anos, estado civil casado, filho legítimo de Manuel Miranda Torquato e Débora Miranda, naturais de São Paulo. Declarante, Berenice Silveira Torquato, sua esposa. Atestado de óbito firmado pelo Dr. Fausto Diógenes, que constatou como causa da morte facada nas costas. O sepultamento foi feito no cemitério desta cidade. Observações. O homem fora assassinado e não se fora descoberto nem o assassino, nem a arma do crime. O IML aguarda a solução do caso, mas permite o sepultamento do corpo. Pois bem, Rui, o jogo agora é outro. Precisamos focar nesses próximos 2 dias nossas entrevistas em uma única resposta para uma única pergunta. Quem matou Horácio? Disse Pedro, olhando fixamente para o papel e guardando ele no envelope amarelo. Rui tinha para si que deveriam listar alguns suspeitos que deveriam pesquisar em um papel. O foco de Pedro era incriminar não um agora, cumprindo o provado, mas 2 assassinos. Já tinham provas suficientes de que Álvaro plagiava e mentia a todos, além de sonegar impostos. Plínio matara Saulo sem motivos, e agora tinham como provar isso. Restavam agora só 2 dias para que descobririam a resposta que lhes entregaria a famosa cartada final. E estavam ansiosos para tal. O sono desregulado de Pedro já não era mais problema. Tirou um cochilo lá mesmo em sua cama, abraçado com o irmãozinho, em meio a arquivos dispostos na cama, usando o tempo para que iniciassem o planejamento de toda uma busca em direção à resposta que iniciou com tudo. E foi com a pessoa que iniciou tudo que terminaria o caso. Horácio.